Part 2. O livro dos justos. Abraão aproximou-se e falou: Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso os exterminarias? Não perdoarias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? O Senhor respondeu: Se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, perdoaria por causa deles a cidade inteira. Capítulo 1. Vesterbro. Copenhague. A neve estalava sob os sapatos de Niels enquanto ele trotava pelo estacionamento. Embora não ouvisse Hannah, ele sabia que ela estava ali. Niels. Ele desistiu de puxar a mala pela neve do chão e a levantou para carregá-la. Havia algo de partido na mala passada. Quase como um colete à prova de balas. Você sabia disso o tempo todo, Niels. Agora ela estava logo atrás dele. Não sei do que você está falando. Aí é você, Niels. Você não vê que isso é ridículo demais? É ridículo? Ele passou a andar mais devagar. É porque agora a coisa tem a ver com pessoas reais. É isso que torna o caso tão ridículo. Tela o alcançou e agarrou o seu braço. Não foi isso que você me disse? Niels não respondeu. Eles tinham chegado no carro. Quando foi a última vez que você viajou para algum lugar? Niels evitou olhar para ela. Recusou-se a responder à pergunta. Hannah elevou a voz. Me responda, Niels. Se é tão ridículo, você pode perfeitamente me responder. Niels estava remexendo nos bolsos. É isto que você está procurando? Ela segurava a chave do carro diante dele. Droga. É o seu carro. Exatamente. Vamos? Hannah destravou as portas. Niels jogou a mala no banco traseiro, ao lado da caixinha de papelão com todos os documentos referentes aos assassinatos. Depois ocupou o banco do motorista e bateu a porta. Hannah se sentou ao lado dele. Tudo bem, Niels Benson, disse ela. Aonde nós vamos? Ela olhou para ele, esperando uma resposta. Finalmente ele disse com voz tensa. Eu não sou médico, mas já ouvi falar em reações psicossomáticas, percepções sensoriais perturbadoras, estados de consciência anormais. Por exemplo, o fenômeno da astigmata. O cérebro de Niels estava trabalhando febrilmente. A lembrança de um programa de televisão veio em seu socorro. São Francisco de Assis. O que é que tem ele? Nos últimos anos de vida ele andava por toda parte com pés e mãos sempre sangrando. A coisa vinha de dentro dele. E quanto àquele outro homem? Qual era o nome dele? Niels enterrou o rosto nas mãos enquanto recapitulava o programa de televisão. Um padre baixo e gordo. Era italiano? Até puseram uma estátua dele no fundo do mar, perto das Ilhas Tremiti. Padre Pio. Você já ouviu falar dele? Viveu no século XX. Durante mais de 50 anos ele sofreu com astigmata. O corpo humano pode produzir os fenômenos mais inexplicáveis. É com isso que nós estamos lidando aqui. Não pode ter outro sentido. Por que você está falando de sentido? Niels não respondeu. Ela persistiu. Quem diz que tem de haver um sentido? Tem um sentido no fato de os planetas se moverem numa elipse em torno do Sol? Ou no? Eu não sou religioso, Hannah. Para mim é preciso ter uma explicação natural. Sim. E nós encontramos a explicação natural. Só que não a entendemos. É assim que começam todas as descobertas. Ele balançou a cabeça. Pense nisso como um fenômeno que se comporta como uma lei da natureza. Uma lei da natureza? A definição é algo assim. Uma conexão bem fundamentada entre entidades físicas. Essencialmente, uma lei da natureza não pode ser alterada. Você pode gritar e chorar, Niels, mas não pode fazer nada quanto a isso. Olhe para mim. Ele obedeceu sem nada dizer. Por que é tão impensável que o fenômeno siga um padrão específico? Como é que isso é possível? É como na matemática. Initialmente Paris ko chaos domina. Não conseguimos entendê-la. Mas de repente, quando podemos nos distanciar um pouco, quando quebramos o código, o sistema se torna aparente. O sistema surge do caos. As coincidências se dissolvem bem diante dos nossos olhos. Coisas, números, convergem e podem ser inseridos em fórmulas. Todo matemático sabe disso. Hannah. Ela não quis deixá-lo falar. A coisa pode parecer completamente aleatória, Niels. O modo como o caso chegou a você. Tommaso. Seu encontro comigo. Mas tudo se ajusta. Tudo faz parte do sistema. A lei da natureza. Isso está muito além da minha compreensão, disse Niels, que na verdade falava consigo mesmo, balançando a cabeça. Nem você nem ele conseguem viajar, prosseguiu ela. Vocês são como torres de celular à espera de um sinal. E então, de repente, vocês fazem uma coisa. Vocês começam a agir. Um feito que é parte de algo maior. E algo maior? Como o soldado que libertou os prisioneiros e com isso os fez ter fé em. Isso é somente um exemplo, disse Niels interrompendo-a. E quanto ao russo? Ele salvou a mãe e as crianças no teatro. Quem sabe o que vai resultar disso? Ou do garoto que recebeu um remédio não autorizado e com isso sobreviveu. Todos vocês são como ilhazinhas, Niels. Estão destinados a locais geográficos específicos. É neles que vocês agem como protetores. Protetores. Niels a alhu insolent. Eu não consigo proteger nem a mim mesmo. Isso não é verdade. Foi você mesmo quem me disse que quando as pessoas se cansam de tudo e tentam cometer suicídio é para você que apelam. Você é como os outros 35 médicos, defensores dos direitos humanos. Pense naquele russo no teatro, que se apresentou para ser morto em vez da mãe, muito jovem ainda, e seus filhos. É exatamente isso que você faz. Desde o início você enfrentou a ameaça com decisão. Você é o único que fez isso. Ele notou que Hannah estava apertando a sua mão. Ela relaxou a tensão, mas não a soltou. Um provérbio antigo diz assim: o maior golpe de gênio do diabo foi convencer as pessoas de que ele existe, completou Niels.
O maior erro que podemos cometer é pensar que nós já entendemos tudo. Entre as pessoas que eu conheço, as mais céticas, aquelas que têm menos certeza sobre o funcionamento do mundo e do universo, são também as mais inteligentes. As mais brilhantes. Ela fez uma pausa. Deus não existe. Tudo começou com o Big Bang. Podemos fazer a temperatura subir ou descer, como um termostato. Ela balançou a cabeça e sorriu para ele. E a certeza absoluta é apenas para os idiotas. É preciso um certo grau de inteligência para percebermos como na verdade nós somos pequenos. É por isso que nós não sabemos o que está acontecendo comigo? É isso que você quer dizer? Mas nós podemos ver um sistema. Com a gravidade é a mesma coisa. Nós não temos ideia de por que ela funciona do jeito como funciona. Mas sabemos que a bola vai cair quando a jogamos para cima. O que quer que você faça, Niels, não importa. Você vai acabar no Hospital Nacional daqui a 6 dias. Na sexta-feira. Niels não respondeu. Ele girou a chave na ignição. Havia algo de libertador no ato de acabar com o silêncio. Aonde vamos? Pergunta Hannah. Ele olhou para ela e disse, sair de férias. Eu preciso de um descanso. Rumo ao oeste a neve começou a cair na estrada, enquanto eles saíam de Copenhague. Inicialmente eles foram para o norte. Os altos edifícios de apartamentos deram lugar a casas. Estas foram ficando cada vez maiores, acabando por se tornar mansões antes de cederem espaço à natureza. Não. Niels mudou a ideia. Vamos para o oeste. Ele pegou a entrada para Odense. Queria ir para tão longe quanto possível. No radio, voces agitadas discutem o malogro de conferência sobre o clima. Obama já havia ido embora. Alguns comentaristas diziam que o mundo estava condenado. E talvez nós não mereçamos estar aqui, na verdade. Nós, os seres humanos. Os destruidores. As palavras do rádio voaram pelo ar como a neve do outro lado das janelas do carro. Olhe para isso, disse Hannah baixinho, quase como se estivesse falando para si mesma. Ela olhava encantada para os bilhões de flocos de neve através dos quais o carro avançava. Fico me perguntando se flutuar no espaço é assim. Os faróis dianteiros do carro iluminavam os dois lados dos campos cobertos de neve. Precisamos ouvir música. Niels remexeu na pilha de CDs. Milli Vanilli e Nina Hagen numa caixa quebrada. Olhe para a estrada. Você não tem nada dos Beatles? Ou do Bob Dylan? Niels. E alguma coisa de antes de 1975? Só tenho música que eu não ouvia quando Johannes estava vivo. Ele olhou para ela. Isso faz parte do que você chama de projeto? Exatamente. Mas tome cuidado. Eles começaram a deslizar. Por alguns segundos Niels perdeu o controle do carro. Eu disse para você olhar para a estrada. Niels sorriu. Hannah acendeu 2 cigarros, entregou para ele e abriu a janela. Obrigado. Ele ligou a música. Uma melodia pop monótona que em certo sentido era apropriada ao momento. Mas na verdade isso não importa, não é mesmo? O que é que você quer dizer? Se o carro desliza e sai da estrada. Ou se nós temos um acidente. Você mesma disse que é uma lei da natureza que eu vou acabar no Hospital Nacional na sexta-feira. Não interessa o que eu possa fazer. Não sou eu quem decide isso. É o sistema. É matemática. Mas ele não se aplica a mim. E eu não sei se estou pronta para... Niels olhou para ela. Nemio. Eles passaram por aldeiazinhas que pareciam todas iguais. A mesma vista, de dentro do carro. Postes de iluminação, uma estação de trem, uma mercearia, uma pizzaria, uma banca de jornais, tudo projetado pelo mesmo arquiteto que projetara todas as cidadezinhas dinamarquesas. Seguramente esse homem era ocupadíssimo. Eles pararam num semáforo. Não havia ninguém à vista. Nenhuma luz em nenhuma das janelas. Nem no consultório do veterinário nem no posto de saúde da comunidade. Tampouco na farmácia ou no bar. O semáforo está verde. Niels não se mexeu. E Niels? Ele levou o carro para o acostamento. O que é que está acontecendo? Onde é que nós estamos? Tanto faz. Tanto faz? É um nome bom demais para este lugar, você não acha? Niels. Por que é que nós paramos? Ele olhou para ela. Para frustrar a sua matemática. Capítulo 2. Algum lugar em Sajalan Katrine dizia que havia 2 tipos de pessoa. As que se sentiam tranquilizadas quando iam consultar um médico e as que ficavam aterrorizadas. Niels pertencia à segunda categoria. Médicos em qualquer ambiente médico, centros médicos, hospitais e clínicas. Ele fazia o possível para evitá-los. Sempre tentava adiar qualquer tipo de contato enquanto isso não fosse absolutamente necessário. 6 anos antes ele havia forçado demais a sua sorte. Uma inocente infecção respiratória, que poderia ter sido curada em poucos dias com uma dose de penicilina, quase lhe custará a vida. Como ele havia se recusado a tomar qualquer providência, a infecção se espalhara pela pleura, tecidos pulmonares e alvéolos. Quando Niels concordou em ser internado num hospital, seu estado era de tamanha debilidade que os médicos suspeitaram inicialmente de um câncer pulmonar de tipo agressivo. Katrine ficou furiosa com ele. Porque ele não havia procurado um médico antes. Eu pertenço à segunda categoria foi a única frase que ele pôde dizer. A princípio nada aconteceu quando Niels quebrou o vidro com o cotovelo. Depois o alarme disparou. Um som feio. Um grito alto, agudo. Sua mão estava sangrando e ele hesitou. Depois começou a remexer nas gavetas e no armário, tentando ler os rótulos no escuro. Prednisolone, albuterol, aspirina, terbasmin. Como é que a morfina era chamada? Ele examinou os rótulos. Sedativo. Sonifero, laxativo, antihistamínico. A maioria dos remédios era jogada no chão, mas qualquer coisa que pudesse ter um efeito tranquilizante ia parar nos seus bolsos. Quanto tempo havia se passado? Poderia levar 10 minutos para a polícia chegar no local. Pelo menos.
Esse tipo de arrombamento não tinha alta prioridade. Ele ouvia mentalmente os policiais na delegacia recebendo o comunicado. Esses merdas desses viciados. Eles tomariam mais um café. Que policial gostaria de sair no escuro, no meio de uma nevasca, para lidar com um drogado desesperado, provavelmente infectado com o HIV? Sempre haveria mais pobres coitados dispostos a engolir uma porção de pílulas, qualquer que fosse o tipo delas, na esperança de satisfazer a sua ânsia. Cortisona, baclofeno, bromexina. Niels atirou alguns no chão e outros ele pôs nos bolsos, antes de encontrar o material realmente bom, 2 marcas diferentes de morfina. Que diabo você está fazendo aqui? As luzes foram acesas. Fortes e implacáveis, cegando Niels. O homem era mais jovem que Niels. Alto, de ombros largos e furioso. Niels não encontrou nada para dizer. Isso acontecia frequentemente quando alguém era preso. Silêncio. Como se a pessoa presa estivesse em estado de choque. Mas nem sempre era esse o caso. Às vezes a pessoa simplesmente não tinha o que dizer. Não se mexa. Vou chamar a polícia. Niels olhou em torno. Não havia outra saída. Para fugir seria preciso passar pelo homem. Agora. Ele deu um passo à frente. Fique onde você está. Niels estava bem diante dele. O homem estendeu as mãos para agarrá-lo. Instintivamente, Niels as afastou com um golpe. O homem tentou esmurrá-lo, mas acabou aplicando-lhe apenas um golpe de relance. Niels não queria atingi-lo. Queria apenas passar. Tentou se espremer pela porta. O homem o agarrou e durante alguns terríveis segundos eles cambalearam como 2 lutadores amadores. O homem era mais forte que Niels, mas não estava desesperado. Com um rugido, Niels derrubou seu opositor. Então o homem o arrastou até umas prateleiras livres. Por um instante, ou seria a imaginação de Niels, o alarme parou de gritar e cedeu lugar ao som do armário que desmoronava. Depois recomeçou. Niels foi o primeiro a se levantar. Empurrou o homem, notando que ele tinha um caco de vidro espetado na bochecha, logo abaixo do olho. Seu rosto estava ensanguentado. Havia sangue no seu cabelo. Então Niels saiu de lá. Ele correu para o carro. Quase perdeu o equilíbrio na calçada escorregadia, coberta de neve. Hannah já havia aberto a porta. Eles ouviram à distância a sirene da polícia. Niels. Que diabo foi isso, Niels? Ele deu partida no carro. O que foi que aconteceu lá, Niels? Eles se foram. Eles estavam estacionados no acostamento. A neve tinha amainado, provavelmente para reunir suas tropas e voltar com força renovada. Não se ouvia um único som no mundo todo. Niels olhava através do para-brisa. Para a escuridão. O relógio do painel indicava pouco mais de 3 da tarde. Eu nunca fiz uma coisa dessas antes, disse ele. Se continuar assim, talvez você acabe não comparecendo na sexta-feira. O que é que você quer dizer? Niels se viru e olhu para Hannah. Talvez seja isso que você deva fazer. Coisas ruins. Assim já não será mais considerado uma pessoa boa. Niels não respondeu. Esvaziou os bolsos e leu os rótulos dos remédios roubados. Acho que tenho tudo. O que é que você pretende fazer com isso? Seringas, álcool e morfina suficiente para derrubar um elefante. Pareceu-lhe que suas palavras não tinham chegado até ela. Hannah não esteve vindo. Mas nem por isso ele ficou em silêncio. Ainda temos uma semana. Pouco menos que uma semana. Assim? Ele parou de repente. E daí, Niels? Daí que eu vou tomar morfina, me esconder em algum barco e navegar para longe. Navegar para longe? Isso mesmo. Vão para onde? Ele encolheu os ombros. Para onde você gostaria de navegar? Insistiu ela. Argentina, talvez. E Argentina? Ela estava sorrindo? É uma viagem e tanto. Buenos Aires. Eu tenho uma amiga lá. Ela já me contou tudo sobre os lagos verdes da Patagônia. Verdes como esmeraldas. Quem ela é? E ele hesitou. Eu não sei. Eu nunca a conheci de fato. Ele se voltou e olhou para Hannah. Ela era tão bonita. Feliz, assustada, triste. Aquela era uma lágrima escorrendo em seu rosto? Não, tem de ser com você, Hannah. Pensei que você não conseguia viajar. Talvez eu consiga. Se estiver dormindo. Você não entende, Niels. Você realmente não entende. Sim, era uma lágrima. Agora ele conseguia ver. Hannah apressou-se em enxugá-la. As leis da natureza não se importam com o fato de você estar dormindo ou não. Capítulo 3. A ponte do Grande Belt. Niels se lembrava de quando a ponte sobre as águas do Grande Belt foi inaugurada, em 1998, ligando as ilhas dinamarquesas de Sajaland e FYN. Catherine tinha ficado colada à tela da televisão, assistindo com inveja à cerimônia, fascinada por aquela monstruosidade de mais de 18 quilômetros que se estendia a perder de vista. Ela sabia os números, 70 metros até a superfície da água. Entre os 2 pilares de 250 metros de altura, uma distância de 1.500 metros. Os suportes eram 19, cada um pesando 6.000 toneladas. Niels não compartilhava do entusiasmo dela. Achava que a ponte era um desperdício de dinheiro. E, pior ainda, significava a morte das balsas. A perda de uma oportunidade de encontrar pessoas, conversar com caminhoneiros e políticos de todo tipo e de todas as partes do país. Catherine queria projetar uma ponte por dia. Às vezes ela passava noites inteiras navegando na internet, admirando a Golden Gate, o Ponte Vecchio, Karlsbroen, a Cascais e a South Congress Bridge de Austin, de onde todo entardecer 1,5 milhão de morcegos voavam para buscar comida. Ela disse para Niels que ele não tinha razão quanto à ponte do Grande Belt. Na sua opinião, a ponte ia ligar as pessoas, levá-las a conversar umas com as outras. Niels observou o tráfego que se concentrava em torno das máquinas de pedágio, no pé da ponte. Ninguém estava conversando.
As pessoas passavam mais apressadas do que nunca, enquanto o sol subia sobre o mar. A ponte do Grande Belt sábado, 19 de dezembro. Os raios do início da manhã coloriam a água de alaranjado. A fila de carros no pedágio não saía do lugar fazia pelo menos 10 minutos. Hannah estava dormindo. Niels olhou para ela. Uma expressão tranquila, sem sombra de preocupação. Um tremor quase imperceptível sob as delicadas pestanas. Ela estava sonhando. Finalmente ele chegou ao posto de pedágio. A BOMD. Niels entregou para o homem o cartão de crédito. Cuidado. Há trechos com pista escorregadia. Obrigado. Niels conduziu o carro para a ilha de FYN. Hey Niels? Hannah estava semi-acordada. Parecia grogue. Continue dormindo. Ele ligou o rádio. Música de Natal. Depois más notícias, ligadas principalmente à conferência sobre o clima. O governo estava dizendo que a reunião havia sido um enorme sucesso, mas para os partidos de oposição ela fora um desastre. Os chineses eram uns canalhas. Quanto a isso todos concordavam. Um político declarou, era como se os chineses achassem que estavam num planeta diferente de todos os demais. Se não, por que eles estariam tão indiferentes quanto ao clima? Passando para outros tópicos, um político exigia reforma tributária, outro se queixava de fraude com gêneros alimentícios, combates na fronteira de Gaza, vazamento de óleo na costa do Canadá. Não era isso que Niels estava procurando. Quando ouviu o boletim de notícias, levou um tempo para saber de quem o locutor estava falando. Parece dinamarquês, 1,85 m de altura, usa jeans e paletó escuro. Considerado perigoso. A última palavra impressionou particularmente Niels. Ele já fora chamado de muitas coisas na vida. Ingênuo, covarde, diplomata, vago, distante, esperto, idiota, maníaco depressivo. Mas nunca o haviam chamado de perigoso. Perigoso. A palavra o perseguiu por muitos quilômetros enquanto ele dirigia na autoestrada. Ele aumentou a velocidade ao se pegar lançando olhares paranoicos no espelho retrovisor. Alguém teria visto seu carro quando ele fugira do posto de saúde comunitário? Niels recapitula mentalmente a cena. De início ele estava convencido de que não tinha havido testemunhas, fora o homem que o descobriu dentro do prédio. E este não podia ter visto o carro. Depois ele começou a ter dúvidas. O homem teria se levantado e ido até a janela? Teria reagido tão rapidamente que conseguirá ver a placa do carro? Niels não sabia com certeza. Ele não tinha certeza de nada, fora o fato de estar se sentindo mal com relação a toda aquela situação. Ao sair da rodovia e rumar para uma estrada secundária, ele já estava quase certo de se lembrar de ver o homem de pé na janela. Niels havia vislumbrado a sua silhueta. Se ele chegará a anotar a placa do carro, a polícia não levaria muito tempo para pegá-los. Umas poucas horas, no máximo. Especialmente por Niels ter sido rachalado de perigoso. Ele sentia as pernas dormentes, precisava sair e espichá-las. Resolveu mandar tudo às favas, ele encontraria algum lugar para parar. Decidiu não contar para Hannah que a polícia os estava procurando. Eles acabaram parando à beira-mar, num pequeno porto. Talvez o porto de Kerteminde. Hannah acorda quando ele parou o carro. Onde é que nós estamos? A BOMD. Vamos tomar café. E parar um pouco para pensar. Hannah se espreguiu com uma expresso de agrado. Niels não sabia se era a ideia do café que a fazia feliz ou a de pararem para pensar. Eles encontraram um pequeno prédio portuário com um quiosque. Hannah ficou esperando lá fora enquanto Niels foi pegar o café. A moça do quiosque olhou desconfiada para ele. Ou talvez ele estivesse imaginando aquilo. Era normal a polícia notificar os postos de gasolina sobre pessoas que estavam sendo procuradas. Mas um quiosque como aquele mereceria esse trabalho? A moça já teria recebido uma descrição dele, que estaria guardada sob o balcão. Ou ela a teria visto no laptop que estava ao lado da janela. Niels olhou para ela. Ela estava olhando para ele e tentando avaliar a sua altura, seu peso. Niels tentou relaxar, retirar a tensão dos ombros e do rosto. O resultado, ele tinha consciência disso, foi ele parecer um robô neurótico. Ao deixar o quiosque ele imaginou a moça correndo para ligar para o posto policial mais próximo. Ele afastou da sua mente esse pensamento e foi encontrar Hannah. Não acredito que a gente tenha viajado até tão longe, disse ela parecendo cansada. Você dormiu um pouco? Ele lhe entregou a xícara com café. Um pouquinho. Tela moveu a cabeça de um lado para outro a fim de diminuir a rigidez da nuca. Está frio demais para ficar aqui? Ah não, está bom. Eles olharam para a água. Dentro em pouco as nuvens de vapor na superfície se converteriam em minúsculos cristais e toda a baía congelaria. Niels ligou o celular. Nenhuma mensagem. Eu tive um colega no instituto, disse Hannah olhando alguns pescadores que se preparavam para zarpar no seu barco. Um deles acenou. Ela acenou de volta. Ele achava impossível dizer não. Era como se no vocabulário dele não existisse essa palavra. Sempre que alguém lhe pedia para fazer alguma coisa, ele dizia sim. Ela se calou. Isso se tornou um problema para ele, porque depois de algum tempo ele simplesmente não conseguia mais dar conta do recado. Era impossível fazer tudo o que ele tinha concordado em assumir. Comissões, reuniões, conferências, relatórios. E no final, ela se virou para olhar Niels nos olhos. No final as pessoas ficaram contra ele. E aonde você quer chegar? A bondade é um problema, Niels. É nisso que eu quero chegar. A bondade dele se tornou um problema para todo o instituto. Nós logo começamos a fazer reuniões sem ele. Só para poupá-lo, pois assim ele não desapontaria nem a si mesmo nem a nós. Você está entendendo? Acho que não. O que é que significa ser bom, Niels? Ele fez com a cabeça um sinal negativo enquanto estudava o cascalho no chão. Hannah prosseguiu. Eight filosofa Hannah Arne escreveu sobre a banalidade do mal. Ela acha que a maioria das pessoas tem o mal adormecido dentro de si.
Basta as condições certas, ou melhor, erradas, aparecerem e esse mal é liberado. Mas e quanto à bondade? A banalidade da bondade. Quando penso no meu colega e em você, eu quase poderia lhe dizer que vocês não têm livre-arbítrio. Não escolhem. Vocês são bons. Assim, isso significa que a bondade continua sendo boa? Hannah. Não, espere um pouco. Isto é importante. Você não escolheu ser bom. No nosso entendimento de bondade e boas acamos, do ponto de vista existencial, que temos uma escolha. Mas você não tem. Pense na história de Jó. Você faz parte de um quebra-cabeça maior, e alguém, ou melhor, alguma coisa, estabeleceu as regras do jogo. O que é paradoxal na história de Jó é que não há ninguém em quem Deus pense mais do que nele, embora lhe tire tudo. Com todos vocês acontece a mesma coisa. Com você pessoalmente, Niels. Também lhe tiraram o livre-arbítrio, a possibilidade de agir livremente. Peragora. Dizem que hoje a maioria dos prisioneiros tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Diversos graus de autismo. Distúrbios neuropsicológicos que só estamos começando a conhecer. E se nós tivermos muito menos controle sobre a nossa vida do que imaginamos? E se a maioria das nossas ações for biologicamente determinada? Hannah. É muito difícil esquecer tudo se você não para de falar sobre o problema. Nós estamos de férias. Certo? Tudo bem. Ela estava sorrindo. Vamos continuar. Eles voltaram para o carro e entraram. Sentaram-se, desfrutando a proteção contra o vento gelado. Niels já ia dar partida no motor quando Hannah disse: "O que é aquilo?" Ela estava olhando para trás. Onde? Eu atrás de nós. Estão vindo na nossa direção. Ele olhou. 2 policiais. Um deles inclinado para a frente e dando pancadas na janela. Capítulo 4. Nyborg, o lugar tinha mesmo potencial. Inicialmente Niels não havia percebido isso, mas depois sim. A cela quase parecia um quarto de residência de estudantes, embora o espaço fosse ligeiramente maior. Não havia muita semelhança com Alcatraz. Nada de portões de ferro batendo, som de argolas com chave se entrechocando ou de botas militares no passo duro de guardas sádicos. Nada de prisioneiros psicopatas com rosto tatuado, presos por terem cometido vários assassinatos em seguida a roubos malogrados, à espreita para investir contra ele durante o seu sono. Nada de murmúrios ansiosos vindos do corredor onde os prisioneiros condenados à morte se arrastam no longo caminho para a cadeira elétrica. Apenas um quarto absolutamente comum com fedor de vômito. A cela era como um hotel. As pessoas chegavam, tinham sua entrada registrada, ficavam ali por pouco tempo e depois iam embora. O convidado de hoje era Niels Benson. Ele deu uma olhada nos arredores. Um beliche, uma cadeira, uma mesa, um armário e 4 paredes vazias. Alguém sem grande domínio da ortografia escrevera com um pincel atômico na parede. Os políticos roubam. Mas o lugar tinha potencial. Ele estava trancafiado. Tudo o que eles tinham de fazer era lhe dar um pacote com comida enlatada e jogar fora a chave durante uma semana. Onde estaria Hannah? Em outra cela. Sendo interrogada, talvez a tivessem deixado ir embora. Niels ficou pensando no modo como acontecerá a prisão. Imaginando como tinham conseguido encontrá-lo tão depressa. Talvez fosse por causa da moça do quiosque. Até onde ele sabia, normalmente não havia câmeras de segurança nas pontes. Ele desistiu de tentar descobrir. Havia anos ele já não participava de buscas de pessoas e ultimamente havia surgido muita tecnologia nova. Talvez um satélite os tivesse rastreado. A cela estava fria. A delegacia de polícia daquele lugar devia estar tentando poupar energia elétrica. Ou então aquilo era parte de uma estratégia mais ampla. Já que não era possível desgraçar a vida dos prisioneiros fazendo-os passar fome ou surrando-os, nos meses do inverno a temperatura do ar-condicionado era mantida baixa. Niels conhecia essa tática. Ele ouviu o som de uma porta sendo destrancada. Uma mulher entrou. Lisa Larson. Esse nome ficaria muito bem numa atriz pornô, pensou Niels quando ela se apresentou. Ou numa escritora sueca de romances de detetive. Ela deu um rápido sorriso, mas não havia nada de agradável no seu tom de voz quando o convidou para segui-la. Você é da polícia? Lisa Larson, jovem, atraente, com uma expressão fria, parecia genuinamente surpresa. Os olhos de Niels passearam pelas figuras de duendes de Natal no peitoril da janela. Sou negociador da polícia para conversar com pessoas que mantêm reféns ou ameaçam cometer suicídio. Por que você não disse isso antes? O outro policial, Hans Ries, era um homem mais velho e fazia Niels se lembrar de um professor que ele havia tido em outra vida. O homem olhava para baixo examinando papéis e parecia confuso enquanto cofiava a barba curta e bem aparada, cujo fim era lhe emprestar a autoridade que evidentemente ele não tinha. Niels perguntou levantando os ombros. Como foi que vocês me encontraram tão rapidamente? Sua pergunta foi ignorada. Você trabalha em Copenhague? Eu trabalho. Eles trocaram um olhar. Passaram-se muitos segundos de um silêncio penoso. Niels não se surpreenderia se eles resolvessem libertá-lo imediatamente. Deve ter ocorrido um engano. Esse pensamento era palpável. Eles obviamente sofriam com a ideia generalizada de que policiais nunca tinham problemas com a lei. Sentiam-se constrangidos por estarem sentados diante de um colega naquela situação. Niels viu isso nos olhares trocados entre eles e entendeu perfeitamente aquele sentimento. Era como se eles estivessem traindo a instituição. Dado que todos odiavam a polícia, o que aconteceria se eles começassem a prender uns aos outros? Em Copenhague? Hans empurrou os óculos para cima. Subordinado ao Somerstead? Sim. Você conhece o Somerstead? Um pouco. Não somos exatamente amigos íntimos, mas estivemos juntos em várias ocasiões. Somerstead não tem amigos íntimos. Niels tentou soar. O que foi que aconteceu no posto de saúde comunitário? Lisa estava menos impressionada com o status de Niels. Niels olhou para ela.
Recém-treinada, ansiosa por seguir rigorosamente as normas que tinha ainda frescas na cabeça. Ele resolveu que olharia só para ela durante aquela conversa. Gostaria de seguir as regras e não tinha vontade de continuar conversando fiado com Hans. O que foi que ele lhe disse? O cara que us Murray? E Alan? Ela deu uma olhada no relatório. Era efficient e intelligent. Evidentemente ambicionava subir na carreira. Não era sua intenção desistir disso e arriscar ficar na ilha de FYN nos próximos 20 anos, pedindo às pessoas diante do restaurante que fizessem o teste do bafômetro quando elas saíssem para a rua trocando as pernas depois do almoço de Natal. Ele disse que perto das 14h30 você arrombou a clínica e entrou, nocauteou e depois saiu. Com isso, Tela apontou para a morfina que estava na mesa junto com algumas seringas de plástico e outras pílulas que Niels havia juntado. Uma clara prova de que ele era dependente químico. Niels não estava pretendendo negar isso. A verdade era complicada demais. Quase sempre é silêncio. Hans se levantou. Vou ligar para o Sommersted. Ele foi para a sala contígua mas voltou logo em seguida. Seu chefe quer falar com você. Assim que pegou o telefone, Niels percebeu. Sommersted estava tentando agir com calma e simpatia, mas sem conseguir transmitir nenhuma nem outra. Sua respiração era rápida e irregular, e isso o entregava. O que é que está acontecendo? Eu sei. Niels se aborreceu porque sua voz saiu muito fraca. O que é que você sabe? Sei que fui preso por forçar a entrada num posto de saúde. O que é que está acontecendo, Niels? Perguntou novamente seu chefe, desistindo de parecer simpático. O que restou foi um Sommersted absolutamente furioso. E que diabo você está fazendo em FYN? Niels não respondeu. Achou o silêncio preferível a tentar apresentar explicações impossíveis. O que ele devia dizer? Esto esperando, Benson. Sommersted havia abrandado sua raiva. Tem a ver com o caso das pessoas boas que estão sendo assassinadas. Outra vez? Um suspiro resignado, melodramático. Seguido pelo silêncio. Sommersted estava pensando no que faria. Niels sentia isso. E como era de se esperar, então é verdade o que eles estão dizendo. Eles? Era por isso que você precisava dos remédios. Para você mesmo. Você não está bem, Niels. Não. Não estou. Não me parece mesmo que você esteja bem. Niels podia praticamente ouvir Sommersted pensando no telefone. Tudo bem. Eu quero que você volte para Copenhague. Vou dizer para o Rhys atravessar a ponte com você. E o Leon vai te buscar lá. Richard. Niels alhu para Hans, que sorio. Exatamente. Saia agora. Eu encontro você na sede AS. Ligue para mim quando você estiver chegando. Não poderemos evitar uma investigação interna. Niels não estava ouvindo. Ele tinha ouvido apenas uma frase. Eu quero que você volte para Copenhague. Ou eu não vou voltar para Copenhague. O quê? Sommersted Parisu hostil. Ou eu não vou voltar para Copenhague. Niels desligou. Ficou olhando para o ambiente, que era uma réplica de Little House on the Prairie na polícia. 2 computadores. Paredes decoradas com fotos de filhos e netos. Um artigo recortado do jornal local. Polícia trava batalha contra a obesidade. Niels se perguntou o que seria aquilo mas não se deu ao trabalho de ler o artigo. O que eles estariam fazendo? Será que teriam começado a dar prêmios para quem não negligenciasse suas atividades físicas? Temos de ir agora, disse Rhys como quem pede desculpa. Niels não se mexeu. E Niels? A sua mulher está esperando no carro. Ela não é minha mulher. Richard vestiu o polido. Rhys, eu sei que provavelmente isso vai lhe parecer maluco, mas e se eu lhe pedir para me prender aqui até sábado de manhã? Capítulo 5. FYN. O encontro da neve com a parte meridional de FYN não era um belo panorama. Em torno da delegacia os aglomerados de cristais brancos se misturavam com lama rodopiante. Em vez de branca, essa parte do mundo havia se tornado marrom clara. O carro da polícia também estava coberto de neve suja e semi-derretida. Hannah estava sentada no assento dianteiro de passageiro, o que surpreendeu Niels. Aquilo era uma clara transgressão dos regulamentos, mas talvez fosse porque Rhys os tinha mais como amigos que como inimigos. Hannah não disse nada quando Niels e Hans entraram. Niels se sentou atrás. As portas não podiam ser abertas por dentro. Rhys girou a chave na ignição. Lisa ainda estava dentro da sala, o que também contrariava as normas. Um policial para 2 prisioneiros. Prisioneiros. A palavra soava errada. O velho se virou e olhou para Hannah e Niels. Como um professor que vai levar as crianças para uma excursão e quer lhes fazer algumas recomendações. Niels quase esperou que ele dissesse. Estaremos na casa de Hans Christian Andersen dentro de 1 hora. Vocês se lembraram de trazer o lanche e leite? Mas em vez disso ele disse. Preciso ser sincero. Eu nunca vi nada parecido com isso antes. Niels e Hannah ficaram em silêncio, um esperando que o outro dissesse alguma coisa. Mas parece que isso não aborreceu Rhys. Por aqui não acontece grande coisa. Garotos valentões se metendo em encrenca. Brigas no bar. Esse tipo de coisa. De vez em quando vamos até Vousmose para ajudar quando os jovens árabes ficam fora de controle. E sabe o que acontece? Não. O quê? Hannah se apressou a indagar. A maioria deles é gente boa. Claro, alguns são o fim da picada, mas a maioria só está entediada. Então por que não lhes damos um centro de juventude ou um campo de futebol? Mas não era isso que eu queria falar. Niels olhou para ele. Rhys estava sorrindo, como um homem que houvesse há muito tempo perdido totalmente a ligação com o mundo que o rodeia. Um homem perplexo, ligeiramente distraído, que deve se livrar do uniforme da polícia e perceber que suas batalhas futuras serão travadas na sua casa de campo, onde os inimigos não seriam jovens árabes e sim as ervas daninhas do seu jardim. Sempre que Rhys fazia uma pausa no seu monólogo, eles viajavam em silêncio. A neve estava mais densa.
Correntes de vento vindas dos campos varriam a estrada e o tráfego estava lento. Hans falava muito, principalmente sobre sua filha cabeleireira. Hannah meneava a cabeça de tempos em tempos, mas Niels não estava prestando atenção. Pensava apenas no que aconteceria quando eles chegassem a Copenhague. Ele já imaginava a cena. A raiva de Somerstead, o desdém de Leon, e o pior de tudo, a avaliação psicológica a que teria de ser submetido na unidade psiquiátrica do Hospital Nacional. Ele tinha vontade de gritar, não quero morrer, mas era como se alguma coisa, o estivesse puxando. E um colega seu está nos esperando do outro lado da ponte, explicou Rhys. Ele vai levar você de carro pelo resto do caminho de volta até a cidade. Hannah olhu para Niels. Esta vindo, Niels? Não adianta fazer nada. Agora nós estamos de volta. Exatamente como você falou. Mas veja o outro lado da coisa. Isso é algo maior que nós. Algo que nós desconhecemos totalmente. E que agora você pode perceber. Você está tentando me consolar? Estou. Tudo bem. Rhys olhou para ela aturdido. Niels teve vontade de se encolher em posição fetal. Dentro de menos de 2 horas ele estaria de novo em Copenhague. Mais adiante eles viriam a fila que começava a se formar para a travessia da ponte do Grande Belt. Eu não vou voltar a atravessar essa ponte, disse ele para si mesmo. Se chegar no outro lado, tudo estará acabado. Uma longa fila de carros estava esperando diante da ponte. O que é que está acontecendo? Resmungu Rishij para si mesmo. Fechada por causa do tempo, talvez? Iriska Hannah. O policial meneou a cabeça. Ficou ali sentado, batendo impacientemente os dedos no volante. Vou sair para fumar, murmurou ele, e abriu a porta. Ou mais alguém? Indigo. Niels Asenshu Kamakabika. Hannah Tinharazeo. A ponte havia sido temporariamente fechada por causa da má visibilidade. Niels cruzou o olhar com o dela quando ela também descia do carro. Vou ligar para os seus colegas do outro lado, para eles saberem que nós não os esquecemos. Rhys se afastou alguns metros para fazer a ligação. Você está pronta? Sasuru Niels para Hannah. O que é que você está querendo dizer? Eu não vou atravessar a ponte. É Niels, não interessa o que. Hannah não conseguiu falar mais nada. Rhys estava de volta. Dizem que o vento está começando a amainar. Ele pegou o cachimbo e tentou acendê-lo, mas o isqueiro não funcionou. Niels pensou rápido. Eu tenho um isqueiro na minha mala, no porta-malas. Rhys assentiu com a cabeça e buscou as chaves. O porta-malas abriu com um estalo fraco. Niels pegou a mala no SU interior. E aí para frente tem mais neve. Olhe lá, disse Hannah, e o velho olhou preocupado para o norte. Quando se virou, ficou na linha de fogo da Eckler e Cod Niels. Mas ele não percebeu isso. Havia muito tempo já não tinha todos os seus reflexos. Era uma sorte a Força Policial Nacional ainda encontrar algum uso para ele. É sempre esse trecho de água que é mais atingido, resmungou ele. Eu tenho um barco em Kerteminde que... Niels precisou levantar a arma e dar um tapinha no ombro do policial para que ele percebesse que sua mão não estava vazia. Ele não ficou com medo. Nem mesmo se surpreendeu. Simplesmente não entendo o que estava acontecendo. Entre no carro, disse Niels para Rhys. Ele pegou a mala e a entregou a Hannah. O quê? Eu quero que você se sente no banco traseiro do carro. Mas por quê? E a voz de Rhys era quase inaudível. Niels não respondeu, apenas abriu a porta. Mido Chaves. Tudo bem, mas, agora. A voz de Niels havia se elevado. O clique ouvido quando Niels abriu a porta traseira do carro fez a expressão de Rhys mudar. Niels viu isso imediatamente. Tudo ficou claro. Niels percebeu que na verdade ele havia feito um favor para Rhys. O momento foi de importância crucial para o policial. A sua imagem do mundo como uma Duckburg em tamanho grande onde todos eram no fundo basicamente bons. Uma imagem que ele tinha cultivado durante décadas. Desmoronou quando Niels e Hannah fecharam a porta. Não restou nada além de desapontamento. Eu achei que nós jogávamos no mesmo time, dizia a sua expressão. Suba no carro, insistiu Niels calmamente. Mas por quê? Porque eu não vou voltar para Copenhague. Eu preciso ficar longe. Niels se curvou dentro do carro e bateu o cano da sua arma contra o rádio da polícia até destruí-lo, deixando para fora alguns fios soltos. Me dê o seu celular. A pancada na cabeça pegou Niels totalmente desprevenido. A dor se espalhou pelo seu crânio e ele ouviu um grito no ouvido esquerdo. Que diabo você acha que está fazendo? Rugi Rishich. Acha que pode me trancar aqui? Outra pancada. Mais forte, dessa vez. Niels cambaleou e deixou cair a arma. Rhys estava tateando para pegar a sua arma. Niels se viru e golpeou. Niels. O grito de Hannah pareceu vir de outro mundo, embora ela estivesse bem do lado dele. Niels levou um segundo para refletir. A morfina. As seringas. No porta-luvas. Ele sabia que Rhys estava gemendo de dor e desespero. Encontrou o pacote de morfina dentro de um dos sacos plásticos clinicamente limpos que a polícia usava para colher provas. Hey mala, disse Niels. Ele apanhou a mala, agarrou a mão de Hannah e os dois começaram a correr. Eles escalaram a cerca divisória, saltaram sobre uma poça e correram por campos cobertos de gelo. Olhando rapidamente para trás, Niels viu o velhote apontar a pistola para eles. Hannah, eu acho que ele vai. Pelo terreno gelado ecoou o som fraco de um tiro. Depois outro. Os tiros soavam mais como traques. Ele está atirando em nós. Gritou Niels ofegante enquanto eles corriam para finalmente desaparecer na neve rodopiante. Os pés deles afundavam na neve quebradiça entre as árvores. Ele está vindo atrás de nós? Perguntou Hannah olhando sobre o ombro. Eu estou vendo uma estrada lá na frente. Ela estava chorando. Onde? Na Dinamarca sempre há uma estrada lá na frente. Continue andando.
Eles deixaram para trás as árvores e percorreram ao longo de um aclive os honestos esforços feitos por um paisagista para unir campos de cultivo a uma área de piquenique. E agora? Para que lado? Hannah começou a andar pela estrada. Talvez um carro nos dê carona ou... Ela foi interrompida pelo som de um ônibus que vinha na direção deles. Lá vem o Calvário, resmungou Niels fazendo sinal para o ônibus. O ônibus parou. Seu carro não aguentou o frio? É isso? Gritou o motorista com um sotaque cantado de FYN. Eu só vou até a estação, mas de lá vocês podem pegar um trem para Odense. Obrigado. Niels entrou na frente, tentando evitar o olhar do motorista. Sentaram-se os dois no último lugar e olharam pela janela. A estrada estava coberta de gelo e com isso o veículo avançava devagar, o que não se harmonizava com a pulsação acelerada de Niels. Mas o motorista estabelecia a velocidade, e era assim que tinha de ser. Não havia alternativa senão permanecer calmo e agir como os demais. Niels sabia da existência de criminosos profissionais que cometeram roubos, de bancos, carros blindados, joalherias, planejados com extrema meticulosidade e no final, quando o trabalho já havia sido feito, foram dominados pelo pânico. Esse era um comportamento profundamente impregnado na psique humana. Depois de cometer um crime o impulso era fugir logo, para bem longe. O ônibus parou numa estação pequena e o motorista saiu do veículo junto com os passageiros. Hannah e Niels entraram numa sala de espera minúscula. A máquina de café não estava funcionando e o lugar cheirava a urina. Ou a estação de trem fica lá. Niels apontou. Vamos comprar as passagens. Para onde a gente vai? Ela tocou o lábio inferior de Niels. Você está sangrando. Niels balançou a cabeça. Ele estava tonto. Riso o atingira com força. Na verdade você não precisa. Ele parou. O quê? Fugir com você? Não é a você que estão procurando. Que uma coisa está procurando, disse ela sorrindo. Não alguém. Se fosse uma pessoa eu não estaria aqui. Mas, uma vez que é uma coisa, fica muito mais interessante. E a ponto de valer a pena ir para a cadeia? Se for esse o final dessa história, eu digo para eles que você me sequestrou. O trem parava toda vez que havia duas casas próximas o suficiente para serem chamadas de uma aldeia. Mas isso não tinha importância. Eles se sentaram de frente um para o outro e se sentiram bem acomodados. Niels tentou olhar de soslaio para Hannah, mas ela percebeu isso. Ele se virou para olhar pela janela, tentando fixar o olhar na paisagem. Quando o trem entrou num túnel ele viu o reflexo de Hannah no vidro da janela. Ela o estava estudando, de um modo que lhe agradou. Olhe para mim, disse ela. Niels obedeceu. Ele achou que de repente o túnel parecia comprido demais. Quando já iam sair novamente para a luz ele pensou por acaso em Catherine, sua consciência culpada se manifestando. Tentou imaginar que quem estava sentado diante dele era Catherine, mas viu apenas Hannah. Uma experiência da sua infância o salvou daquela situação constrangedora. Niels começou a falar e não parava, como se Hannah fosse atacá-lo e tirar toda a sua roupa se ele se calasse. Eu estava com 6 anos de idade, disse ele. Ia para a Costa Brava de ônibus com a minha mãe. Na hora em que nós chegamos em Flensburg as coisas começaram a dar errado. Já era noite alta e a maioria dos outros passageiros estava dormindo. Eu acordei me sentindo mal, quase como se estivesse sufocando. Minha mãe ficou preocupada e pediu para o motorista parar o ônibus. Os outros passageiros se enfureceram. Estavam saindo de férias e não queriam ter de parar porque o movimento do ônibus estava provocando náusea num garoto. Mas quando eles viram o garoto, quando eles me viram, deitado no corredor central com dificuldade para respirar, o corpo todo em convulsão, eles não disseram nada. Chamaram uma ambulância. Foi tudo muito complicado porque inicialmente não deixaram a ambulância entrar na Alemanha. Finalmente o ônibus foi até a fronteira da Dinamarca e os médicos me levaram. Acho que eu não estava consciente. Pelo menos não me lembro do que aconteceu. Acordei algumas horas depois no hospital de Abenraia e me sentia bem. Você não pode deixar o seu território. Isso é fantástico. Ele olhou para o chão. Sinto muito. Estava querendo dizer fascinante. Como um fenômeno. Pode ser. Niels não sabia o que pensar do fato de ser considerado um fenômeno fascinante. E o que foi que aconteceu com as suas férias? Perguntou Hannah quando percebeu que havia um aspecto humano na história. Niels encolheu os ombros. Nós passamos uma semana numa casa de campo no fiord, pegando uma porção de caranguejos. Tantos que quase foi um assassinato em massa. Ele deu uma risadinha ao se lembrar. Depois disso as coisas ficaram um pouco melhores, prosseguiu ele. Talvez pela idade, mas o fato é que hoje eu consigo me arrastar até Berlim. Embora passado algum tempo acabe me sentindo mal. Eles mudaram de trem em Odense e continuaram na direção oeste, rumando para Esbjerg. Agora Niels estava sentado ao lado de Hannah. Embora sentados lado a lado, um deles estava voltado para uma extremidade do vagão e o outro para a oposta, e assim eles se olhavam sem ter de virar a cabeça. Imagine um trem muito comprido sem vagões separados, disse ela de repente. Quer dizer, um único espaço longo, e assim é possível ficar no meio dele e ver de um extremo a outro. Você quer dizer que eu estou no trem? E não, você está na plataforma. Eu estou no trem. Ela se levantou. Os outros passageiros a olharam mas ela não se importou. Imagine que eu estou com uma lanterna em cada mão. Hannah estava de pé no corredor central segurando 2 lanternas fictícias. Você pode imaginar isso? As lanternas estão iluminando em direções opostas. Uma está voltada para a frente do trem, a outra para o final. É um trem muito comprido. Os outros 3 passageiros tinham deixado de fingir que não estavam prestando atenção. Eles puseram no banco o jornal, fecharam o notebook e ficaram olhando para Hannah. Ela ficou olhando para eles. Todos vocês estão na plataforma. O trem está passando veloz. É muito comprido. Vocês estão me acompanhando? Sim.
Todos eles assentiram com a cabeça. O trem passa depressa e todos vocês estão de pé na plataforma. No segundo MKS bem diante de vocês e ascendo, as duas lanternas simultaneamente. Ela deu um tempo para a imagem ser assimilada. Qual clarão de luz chega primeiro a vocês? Eles pensaram no problema. Niels já ia responder quando um jovem perto da porta se antecipou a ele. O clarão voltado para a parte traseira. Exatamente. Por quê? Porque o trem alcança a lanterna. Ao passo que a frente do trem está se afastando da outra lanterna. Respondeu ele. Exatamente. Hannah estava no SCU Habitat, a sala de conferências. Imersa em teorias e ideias e transmitindo conhecimento. Agora imaginem que todos vocês estão aqui, dentro do trem. E estão com lanternas na mão. O trem avança veloz. Então vocês acendem as lanternas simultaneamente. Qual clarão de luz vocês veem primeiro? O que está voltado para o final do trem ou o que está voltado para a frente dele? Seguiram-se alguns segundos de silêncio. Niels foi o primeiro a falar. Eles chegam ao mesmo tempo. Exatamente. Eles chegam ao mesmo tempo. É ilusão de ótica? O arriscou uma voz atrás de Niels. Ah não. Não é uma ilusão. Os dois resultados estão igualmente certos. Depende apenas da posição em que você está. É relativo. Ela sorriu. A teoria da relatividade tornou-se a ponte de FYN para Jutlândia. Hannah queria lembrar Niels de como na verdade os seres humanos são pequenos. Einstein desenvolveu a teoria 100 anos atrás, e ela virou de cabeça para baixo a visão do mundo, embora muito poucas pessoas a tenham entendido realmente. Niels achou que ela não estava com intenção de parar. Tinha a impressão de que Hannah se via com a missão de convencê-lo. Eles se esqueceram do tempo, e quando voltaram a olhar pela janela as cercas eram altas e brancas. Tinham chegado a Jutlândia. Era impossível dizer quando eles seriam pegos, mas Niels esperava que se passassem muitos dias, talvez até algumas semanas. Ele estava longe de ser considerado alta prioridade, e o tempo estava do lado deles. Surgiriam outros casos, perseguições a criminosos mais ameaçadores, e lenta mas seguramente eles seriam passados para trás na lista das prioridades. Claro que eles seriam pegos. Era apenas uma questão de tempo. Capítulo 6. Jutlândia. Mães e pais de meia-idade esperavam na estação para receber seus filhos adultos que voltavam para comemorar o Natal. As pessoas estavam olhando para eles? Ao pisar na plataforma, Niels sentiu sua paranoia aumentar. Eles poderiam ter sido localizados umas 100 vezes entre Odense e Esbjerg. Niels viu o homem antes de ele vê-lo. A expressão fria, um pedaço de papel na mão, os olhos vagando pelos passageiros que desembarcavam. Niels puxou Hannah para o banheiro masculino da estação. O que está acontecendo? Indagou ela. Ele não respondeu. Estava tentando refletir. Como eles poderiam tê-lo encontrado tão rapidamente? Com a mesma celeridade com que eles foram descobertos no porto. Era rápido demais. Alguém deve ter ligado para a polícia. Hannah? Niels olhou para ela, recapitulando. No porto ele tinha ido para o quiosque, portanto ela poderia ter usado o celular. E no trem ela havia saído a certa altura para ir ao banheiro. Por que você está me olhando assim? Perguntou ela. Niels passou a olhar o chão. Tinha um homem lá. Um policial à paisana. Ele está à nossa procura. Como é que você sabe disso? É fácil de ver. Niels pensou na situação. Hannah era a única que poderia tê-lo entregado. Ou então era. Ele tirou do bolso o celular. Estava ligado. Droga. Qual é o problema? Nenhum. Eles estão seguindo você pelo celular? Pois é. Niels esperou alguns minutos antes de olhar pela janela do banheiro. Os passageiros ainda estavam embarcando e desembarcando. Havia pilas de bagagens, e as pessoas abriam caminho pela multidão arrastando passadas malas. O mundo deve pesar bem mais na época do Natal, pensou ele. E então voltou a ver o homem. Na extremidade da plataforma. Ele ainda está lá? Niels fechou a porta. O policial se denunciou não tanto pelo modo como encarava as pessoas, mas pelo fato de olhar para o papel que tinha na mão toda vez que passava um homem de meia-idade. Niels puxou Hannah para um dos compartimentos sanitários. Alguém entrou no compartimento vizinho para urinar. Hannah sorriu e seguiu o resto para Kale. As paredes estavam cobertas de convites desesperados. Rapaz procura rapaz. Rapaz procura parceiro masculino adulto. Acho que aqui não é muito fácil encontrar alguém que não se enquadre nas normas sexuais, disse Niels quando eles voltaram a ficar sozinhos. Não. Mas nunca é fácil. Ela parecia falar por experiência própria. Agora saia e dê uma olhada na ponta da plataforma. Um homem de meia-idade, mais ou menos 1,80 m, com um paletó de camurça clara. Está procurando a gente. Se ele ainda estiver lá, tussa. Ou e depois, vire-se e entre calmamente no banheiro ao lado. Como se você simplesmente tivesse entrado no banheiro errado. Ela saiu. Um momento depois Niels ouviu uma tosse surpreendentemente natural e depois a porta do banheiro feminino sendo fechada com estrépito. Ele esperou durante longos 5 minutos. Então abriu a porta. O homem estava começando a descer a escada. Tinha desistido. Em frente da estação ferroviária, antes de entrarem num ônibus, Niels praguejou. Já fazia anos que ele não participava de uma perseguição a um criminoso. Ele era negociador, não estava acostumado a pensar em coisas como rastreadores, satélites, sinais de GPS e torres de celulares. Primeiro ele jogou fora o seu cartão SIM, depois pisoteou o celular. Isso lhe deu uma sensação de satisfação. Posso fazer isso com o seu celular? Perguntou ele. Hannah lhe entregou o celular sem protestar. Um casal de velhos observou do outro lado da rua enquanto Niels atirava no chão o celular de Hannah e o destruía sob seus pés. Eles balançaram a cabeça. O ônibus começou a trafegar pela rodovia, mas depois saiu dela e continuou por pequenas estradas secundárias.
Eu acho que sei onde nós estamos, disse Hannah olhando para a paisagem. Não venho aqui há 30 anos. E quando vim era verão. Tem hotel por aqui? Deve ter. Você não acha? Eles entraram na cidadezinha. Como a maioria das cidadezinhas dinamarquesas, aquela pareceu bem aborrecida. Um supermercado e prédios térreos de tijolinho vermelho. Mas aquela, particularmente, no final se tornou encantadora graças à área onde antigamente ficava a aldeia de pescadores. O ônibus saiu da estrada e parou. Hannah se levantou. É isso. Lá fora eles viram 2 moradores do lugar, 2 homens já velhos que estavam de pé ao lado da bicicleta. Olá. Niels se aproximou deles. Os senhores sabem se tem um hotel aberto? Olhares desconfiados e o tipo de tratamento mudo que se vê apenas nas cidadezinhas. Niels já se dispunha a perguntar novamente quando o homem que ainda tinha dentes cuspiu seu rapé e respondeu. Está fechado para turistas. Volte no verão. Fechado ou fechado só para turistas? O homem não respondeu. Hannah interveio. O senhor tem certeza de que na cidade não existe nenhum lugar para a gente passar a noite? O homem sem dentes disse. Vocês têm de ir até praia e virar para o norte. Mas cuidado com os trens de carga. A cancela do cruzamento não está funcionando direito. Obrigada. Eles seguiram as pegadas na areia, que ficavam maiores à medida que a trilha se aproximava do mar. O som também era um guia. O estrondo das ondas na praia. Niels nunca entenderá como era possível alguém querer morar perto da costa, onde nunca havia silêncio. Cuidado. Niels agarrou o braço de Hannah e puxou-a para trás. O trem passou disparado por eles e só então o condutor apitou, mais como um cumprimento que para avisar. Idiota, disse Niels. Eles nos avisaram que a cancela não estava funcionando. Claro, mas e as pessoas que não foram advertidas? Os trilhos estavam quase cobertos de areia e neve e o rugido do mar encobria o som do motor a diesel. A cancela fazia o possível para descer, mas não conseguia se mover. Por algum tempo nenhum deles falou. Como todos os policiais, Niels sentia uma aversão visceral pelas condições inseguras de tráfego. Algum dia um dos seus colegas estaria ali consolando os sobreviventes, coordenando ambulâncias e carros de bombeiros e tentando descobrir quem seria o responsável pelo acidente. A costa do Mar do Norte é ampla, com riachinhos minúsculos e lagoas abrindo caminho na areia compactada. As pessoas precisavam saltar sobre eles enquanto o vento tentava derrubá-las. Hannah riu. Do que você está rindo? Ela não conseguia parar. E o que é que há? Por que você está rindo? Ela pôs a mão sobre a boca enquanto ria. Eles continuaram caminhando e ela ria sozinha. Talvez fosse apenas porque ele parecia muito tolo. Capítulo 7. O Mar do Norte. O hotel cheirava a excursão escolar, lanche embalado e roupas úmidas. Pisos e paredes de madeira e, como únicos adornos, fotos do mar, embora este se encontrasse logo além da porta. A recepção estava vazia e Niels procurou na mesa uma campainha que ele pudesse tocar com seu pulso congelado. A funcionária do hotel finalmente apareceu atrás deles. Boa noite. Niels tinha o rosto rígido de frio. O hotel está aberto? Resta. Funcionamos durante o ano inteiro. Quantas noites vocês vão ficar? Ela ocupou seu lugar atrás do balcão. Hannah olhou para Niels. 5, por enquanto, disse ela. Talvez mais. A funcionária olhou para a tela de um computador. Quarto de casal? Não. Niels olhou para Hannah. 2 quartos de solteiro. A janela dava para o mar. Uma cadeira, uma mesa instável, guarda-roupa e um grosso tapete vermelho. Niels se espichou na cama por um momento. Ela rangeu e o colchão cedeu. Era quase como se deitar numa rede. Mas ele não se importou. Fechou os olhos, virou de lado, encolheu as pernas e usou as mãos como travesseiro. Imaginou alguém olhando de cima para ele. Talvez ele próprio estivesse fazendo isso. Ou um pássaro. Ele precisava ir ao banheiro para dar uma olhada na marca nas suas costas. Afastou rapidamente esse pensamento. Afundou mais um pouco no colchão. Outros pensamentos desagradáveis lhe ocorreram. Sua mãe, a conferência sobre o clima e Abdul Adi. As palavras do pastor. Mas mãezinha, e se o monstro também tiver uma mãe? E Niels? Uma voz vinda de longe. Ele teria caído no sono? Niels. Hannah. No corredor. O agente precisa comer. Vamos nos encontrar no restaurante dentro de 10 minutos? Fica no 3º andar. Tudo bem. Ele se apoiou nos cotovelos. Vejo você lá em 10 minutos. A decoração do restaurante era madeira pintada de branco e flores secas do Mar do Norte enfeitando as paredes. Os enfeites natalinos estavam no peitoril das janelas. Não havia outros hóspedes. Hannah apareceu na outra extremidade do restaurante. Niels teve a impressão de que ela já havia estado no restaurante por algum tempo, mas resolvera sair e ficar atenta para entrar novamente em grande estilo. Ela parecia diferente. Você já fez o pedido? Pergunta Hannah. Não. A moça da recepção é a garçonete. E também a cozinheira, provavelmente. E a gerente do hotel. Eles riram. A recepcionista veio até a mesa. Vocês já sabem o que vão pedir? Indagou ela dirigindo-se a Niels. Vamos começar com alguma coisa para beber. Vinho branco, disse Hannah imediatamente. Algum tipo específico? O melhor que vocês tiverem. Niels sorriu para a funcionária. Já que de qualquer forma o mundo vai acabar neste fim de semana, podemos ter o melhor. Não estou entendendo. A jovem olhou para ele aturdida. Nemio. Um sorriso indeciso e uma risadinha. Depois a funcionária desapareceu. Não deixe a moça nervosa, disse Hannah. Não vejo por que não lhe dizer o que vai acontecer. Talvez haja alguma coisa que ela precise fazer. No instituto a gente sempre fala sobre isso. O fim do mundo? Claro. Nós ficamos lá sentados olhando para o espaço, vendo sóis agonizantes e galáxias que se chocam. E meteoros? Esses são um pouco mais difíceis de ver.
Mas o meu trabalho é um lembrete constante do final. Felizmente ele também é um lembrete do nascimento de novos mundos. A funcionária do hotel estava de volta. Ela abriu a garrafa de vinho, encheu as 2 taças e se foi. Então um silêncio tranquilo se instalou sobre eles. Niels arruinou o momento. Seu filho. Meu filho. Meu amado filho. Ele seguramente lamentou ter abordado o assunto, mas já era tarde demais. Embora tenha assumido um ar distante, ela prosseguiu. Ele se matou. Niels baixou o olhar para a mesa. Johannes era uma criança prodígio. Um garoto extraordinariamente dotado. Ela bebericou o vinho. Quantos anos ele tinha quando morreu? A pergunta foi ignorada. Ele começou a mostrar sinais de perturbação psicológica. Johannes era esquizofrênico. Você sabe o que eu estou dizendo? Sei. No dia em que recebemos o diagnóstico no hospital Bispebjerg foi como se o mundo inteiro desabasse sobre mim e o Johannes. E o seu marido, Gustav, não estava lá. Sempre que as coisas ficavam complicadas do ponto de vista psicológico, ele viajava para dar palestras. Quando eu lhe falei no telefone sobre o diagnóstico, ele disse, bom, pelo menos nós agora temos uma explicação. Hannah, eu preciso correr. Vou para uma reunião. Sinto muito. Talvez tenha sido bom ele dizer aquilo. O modo que ele encontrou para lidar com a situação foi continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Assim, havia pelo menos uma coisa que não tinha mudado. Gustav. Johannes estava internado em alguma instituição? Hannah Asensio Kamakabika. Não disse nada por tanto tempo que Niels chegou a achar que ela havia encerrado o assunto. Eu o deixei no hospital e o visitava só nos domingos. E ele ficava lá. Outra pausa, ainda mais prolongada que a anterior. O silêncio já estava começando a se tornar constrangedor. Você sabe que dia ele escolheu para se enforcar? Perguntou ela finalmente. Niels permaneceu de olhos fixos na mesa. O dia em que Gustav recebeu a medalha Fields. Foi a mensagem mais clara que um filho jamais mandou para os pais. Parabéns. Vocês me abandonaram. Isso você não vai encontrar na Wikipédia, se for pesquisar lá sobre nós. Você não devia pensar assim. Niels percebiu que SU protesto su debil demes. Nos primeiros meses o meu único pensamento era partir. Você quer dizer, cometer suicídio? Eu não merecia viver. Cheguei a conseguir as pílulas necessárias. Planejai tudo. Então por que você mudou de ideia? Eu não sei. Eu simplesmente resolvi que não faria isso. Talvez porque precisasse, ou ela se calou. É o quê? Hannah? Porque eu precisava encontrar você, Niels. Ela olhou para ele. E fazer algo certo. Niels queria dizer alguma coisa. Precisava dizer alguma coisa, mas Hannah pôs as mãos sobre as dele e isso tornou supérfluas todas as palavras. Capítulo 8. O vento do Mar do Norte gemia no hotel antiquado. Enquanto Niels e Hannah percorriam o corredor a caminho dos quartos, ele imaginou que durante a noite o vento poderia empurrar com tanta fúria o hotel que o prédio acabaria em Copenhague. Ele deve ter dito isso em voz alta, porque Hannah riu e disse, é melhor não fazer tanto barulho. Acho que já é muito tarde. Por que você está dizendo isso? Só então Niels percebeu que tinha bebido demais. Nós somos os únicos hóspedes. Hannah Peru e Pigu dela. Obrigada pela noite encantadora. Sou eu que devo lhe agradecer. Havia algo muito ponderado no modo como Hannah virou as costas para ele. Sem olhá-lo, ela perguntou, você gostaria de entrar? O último desejo do condenado? Ela se virou. Eu só pensei que podia ser consolador. Oh maravilhoso. Você sabe o que eu quero dizer. Niels fez um afago na face dela. Aquilo foi idiota. Se ele tivesse parado para pensar alguns segundos, encontraria pelo menos 10 coisas que seria preferível ele ter feito. Eu não acho que seria uma boa ideia, disse ele. Durma bem. Ele não se mexeu. Tudo no corpo de Niels estava lhe dizendo para ir para o seu quarto. Fora os pés. Você devia fazer uma coisa errada de vez em quando. A voz dela o pegou desprevenido. O que é que você quer dizer? Você devia fazer alguma coisa ruim. Pode ser. Mas ir para o seu quarto com você não teria nada de ruim. Niels fechou a porta atrás dessa. Ouviu Hannah falar consigo mesma no corredor. Fazer alguma coisa ruim, disse ela 2 vezes antes de abrir a porta do quarto e entrar. A marca estava ficando mais clara. Niels estudou suas costas no espelho do banheiro. Virou a cabeça o máximo que seu corpo permitia, examinando a pele inchada e avermelhada. Um tipo de erupção cutânea. Uma erupção com vontade própria. Ainda não se viam números. Ainda? Ele foi até a mesa e se sentou. Não conseguia dormir. O estado de semi-embriaguez e grande cansaço não lhe conferia a calma necessária para adormecer. Ele ignorou a placa não fumê que viu na porta e acendeu um cigarro. Depois contou quantos ainda restavam no maço. Olhou à sua volta no quarto. Pensou em Hannah e na dolorosa perda que ela sofrerá. Em Katrine e no quanto ansiava por ela, que estava a milhares de milhas de distância. Aquilo era mais intenso que quando ela estava bem diante dele. Tentou afastar de sua mente esse pensamento, mas ele não se movia. 2 cigarros depois ele viu a cena da última briga se desenrolar palavra por palavra no meio do quarto. Viu os dois com toda a clareza. Como atores amadores, eles estavam na sua frente, gritando um com o outro. Sentiu-se a ponto de avançar como um juiz de boxe, gritar break e depois mandar cada um para um canto diferente. Ele para o Mar do Norte e ela para a Cidade do Cabo. Olga o fez abrir a gaveta de mesa. Encontrou ali um catálogo telefônico local, um cartão postal que nunca havia sido remetido para a avó de alguém em Guden. E uma bíblia. Pegando o livro de capa preta, ele o folheou. Abraão, Isaque, Rebeca. Já fazia uma eternidade que ele não segurava nas mãos uma bíblia. Ele dependurou o coldre e a pistola no espaldar da cadeira. Parecia errado ter essas 2 coisas tão próximas uma da outra. Uma arma e uma bíblia.
Os Beatles vieram em seu socorro, como somente a música popular é capaz, quando emoções contraditórias precisam ser resolvidas. Ele ainda estava meio embriagado, na verdade mais que meio, se não teria começado a cantar Rock Raccoon. Niels foi para a cama e ficou deitado de costas. Fechou os olhos e com voz rouca ainda cantarolou um verso antes de flutuar na terra dos sonhos. Capítulo 9. Niels abriu o armário de remédios no banheiro. Alguém tinha deixado ali um inseticida em spray e um filtro solar, FPS 25. Ele espalhou um pouco de filtro na mão e cheirou o spray. O cheiro de verão. Não seja tolo, pensou ele. Provavelmente o inseticida tinha sido produzido em alguma fábrica polonesa 5 invernos atrás. E, no entanto, lhe ocorreu uma enxurrada de lembranças. Sol e mosquitos, água, sorvete e flores de sabugueiro. Ele se sentou na borda da banheira. Percebeu no peito uma sensação vigorosa. Queria viver. Não queria morrer. Ainda restava muita coisa que ele não havia feito. Domingo, 20 de dezembro, claro que ele podia fazer aquilo, pensou Niels ao abrir o chuveiro. Ele tinha um plano. As pílulas de morfina estavam na sacola, e eram muitas. Ele se instalaria num barco, tomaria o suficiente para derrubá-lo, se afastaria e permaneceria longe por um longo tempo. Hey Niels? Hannah. Estava no quarto. Hey Niels? Espere um minuto. Ele fechou o chuveiro, enrolou na cintura uma toalha e pôs a cabeça para fora da porta do banheiro. Você quer tomar café da manhã? Eles só servem até às 9. Somente então Niels notou que ela estava com a sua arma na mão. Hannah. Isso está carregado. Desculpe. Ela estava na cadeira e... Pronto. Hannah lhe entregou a pistola. Ele retirou o pente e lhe devolveu a arma. Tudo bem. Agora ela não pode ferir ninguém. Tem certeza? Tenho. No momento ela é segura. Mas se você fizer isto... Ele entregou a Hannah o pente e lhe mostrou como colocá-lo na arma. Então ela pode disparar. Eu gosto mais do outro modo. Você já atirou em alguém? Ele meneou a cabeça e sorriu. Esqueceu que teoricamente eu sou bom? É por isso que você andou lendo aquilo ali? Tela apontou para a Bíblia, na cama desarrumada. Talvez. Ela sorriu. Vejo você lá embaixo. Depois que ela saiu, Niels se vestiu e fez a cama com todo o capricho. Então pôs a Bíblia de volta na gaveta. Foi ao banheiro e se olhou no espelho, levantando a camisa. A marca se estendia de um ombro ao outro e descia até quase metade das costas. Linhas finas que sob a pele pressionavam para cima. Ele se inclinou, aproximando-se do espelho. Daria para ver algum número? Talvez a marca desaparecesse se ele parasse de pensar nela. Mais tarde eles foram passear ao longo da praia. O vento nunca dava trégua ali, mas finalmente as nuvens de tempestade se dissiparam. Eu me lembro de ter entrado numa casamata alemã em alguma costa, disse Hannah. Quando garota, você acha que a gente pode encontrar uma? Niels olhou para a extensão de praia que tinha diante de si. Nevoeiro marinho. Movimento de carros na areia. Ele se virou e olhou para Hannah. Observou como o seu cabelo estava se agitando ao vento, batendo no rosto, bloqueando a sua visão. O que foi? Nada, disse ele. Por quê? Você está me olhando de um jeito esquisito. Ela o cutucou. Vamos, velhote. Aposto que eu chego primeiro nas dunas. Hannah começou a correr. Niels a seguiu. Com sapatos, cabelo e olhos enchendo-se de areia. Ele tropeçou ao subir pela duna e ouviu Hannah rir. Você está rindo de mim? Você é muito desajeitado. Na escalada das dunas, Niels lutou para chegar no alto em primeiro lugar, mas eles chegaram juntos. Sem fôlego e praticamente cobertos de areia, caíram sobre a urze e a relva congelada. Ali estavam protegidos do vento. Por um momento eles ficaram quietos sem falar. Você falou que estava lendo a Bíblia, disse ela. Um pouco. O que você estava lendo? Ou a história de Abraão. E Isaac. Deus diz a Abraão que leve seu único filho, Isaque, até a montanha para sacrificá-lo ali, disse ela resumindo a história. Certa vez eu ouvi um pastor falar sobre isso no rádio. Ele disse que essa história devia ser banida da igreja luterana dinamarquesa. Mas ela nos diz uma coisa importante, disse Hannah. Algo que nós esquecemos. E você vai me contar o que é, certo? Ela riu. É a professora que há em mim. Perdão. Ela se sentou. Acho que a história sobre Abraão nos diz que nós precisamos ouvir. Pelo menos de vez em quando. Niels não fez nenhum comentário. Mas você tem razão. É uma história aflitiva. Deus não tinha nenhum outro modo de dizer a mesma coisa? Você acredita? Endahau Niels. Em que? Você sabe. Você não consegue nem falar a palavra. Em Deus. Hannah se deitu de costas na areia, olhando para o sul. Eu acredito no que nós ainda não sabemos. E isso é muito, bem mais do que nós percebemos. Você está pensando nos 4% de que já falou? Pergunta Niels. Exatamente. 4%. Nós sabemos o que significam 4% do universo. Mas tente falar isso para um político quando você está pedindo dinheiro para pesquisa. É muito melhor gritar que você tem certeza absoluta de que os oceanos vão subir 2,5 metros durante o próximo. Ela parou de repente. Sentou-se e olhou solenemente para Niels. Policrates. Você se lembra da história de Polícrates? Acho que nunca ouvi falar dela. Era um rei grego. Tudo o que ele experimentava fazer dava incrivelmente certo. Ele era um sucesso total. Tinha mulheres, saúde, vitórias militares. Polícrates tinha um amigo, acho que era um governante egípcio, que lhe escreveu dizendo que ele precisava sacrificar alguma coisa. E precisava ser a coisa mais preciosa que ele tinha. Do contrário, os deuses ficariam invejosos. Polícrates pensou muito nisso, por muito tempo. Finalmente ele remou até o mar e atirou na água o seu anel mais caro e de que ele mais gostava.
Alguns dias depois um pescador presenteou o rei com um peixe que ele havia pescado. Quando cortaram o peixe para comê-lo, o que foi que eles encontraram? Hoanal. Exatamente. Hoanal. Polícrates escreveu imediatamente para o seu amigo no Egito, que respondeu dizendo estar pondo um ponto final na amizade deles. Não ousava ficar próximo de Polícrates quando os deuses algum dia decidissem despejar nele a sua fúria. Hana esse ajolho na ria, eo vento kamako a brincar como esse o cabelo. É o mesmo tema da história de Abraão e Isaque. O tema do sacrifício de algo, comentou ela. E o que, exatamente, nós devemos sacrificar, Hana? Ela pensou nisso. Nossa temerária autoconfiança. Essa é uma palavra real? Ela sorriu. Quer dizer, uma coisa é acreditar em nós mesmos. Outra totalmente diferente é nos adorarmos como se fossemos pequenos deuses. Um sorriso desaprovador. Como se ela achasse que tinha dito alguma coisa tola. Hana olhu para ele. Depois se inclinou sobre ele tão rapidamente como fizera antes e lhe deu um beijo. Eles estavam muito cientes daquele beijo quando pouco tempo depois caminhavam pela praia deserta. Neil saboreava o vento frio contra o rosto, o ar fresco com gosto de sal. Mais tarde ele pretendia chegar até o porto e falar com um pescador que estivesse pensando em ir para o mar antes do Natal. Isso não devia ser difícil, disse ele para si mesmo. Ainda seria preciso pescar muito bacalhau antes da véspera do ano novo. Ele ofereceria alguns milhares de coroas por um leito no seu barco e depois tomaria pílulas suficientes para desacordar. No que é que você está pensando? Pergunta Hana. Em nada. Vamos tomar um drink, exclamou ela. E afinal de contas nós estamos de férias. Eu sempre me esqueço de como é isso. Gin e tônica? E depois um cochilo à tarde. Ou vice-versa. Acho que não há muitas fórmulas para esse tipo de coisa. Não diga isso. Ela sorriu. Vamos para a cidade. Niels parou perto de uma cabine telefônica antiquada. Do outro lado da rua havia uma loja de conveniência. Vou só fazer uma ligação rápida. Você tem moedas? Ele assentiu com a cabeça. Hana foi a loja enquanto eles instalou na cabine telefônica. Inseriu modas na fenda e comicu a digitar o número quilométrico da África do Sul. Ele parou antes do último número. Estava vendo Hana dentro da loja. Ela acenou para ele. Ele acenou de volta e se virou. A luz de inverno estava banhando o mar com um branco cauteloso. Sabo s pés deliatera esse movo legitimate. Ou ele estaria imaginando coisas. O tremor continuou, subindo pelo seu corpo. Um pequeno choque elétrico ou um terremoto muito fraco. Ele balançou a cabeça, atribuindo aquilo à tensão nervosa. Digitou novamente o número. Para Catherine. Ou pelo menos era o que ele pensava. Mas quem atendeu foi Rosenberg. Niels fica surpreso. Ele tinha decorado o número do telefone do pastor? Quem fala? A voz do pastor era mais profunda do que a que ele guardava na sua lembrança. Niels hesitou. Queria dizer alguma coisa, mas não encontrava as palavras. Tem alguém na linha? Hana ace novamente. Já estava no balcão, pronta para apagar os cigarros. O olho de Niels foi atraído por outra coisa. Mais adiante um carro estava se aproximando na rua. Niels olhou para a cancela no cruzamento com a ferrovia. Ela estava tentando descer, como da outra vez, ou seria o vento que a fazia se mexer? Não sei com quem eu estou falando, mas acho que se você me ligou é porque está disposto a ouvir, disse o pastor. Niels viu o trem. O motorista do carro o teria visto também? De novo o pastor, com voz quase cantante. Talvez você tenha experimentado algo que o levou a duvidar. Algo que o tornou disposto a ouvir. Silêncio. O pastor queria lhe dar uma chance de dizer algo, mas Niels não falou. Você não precisa dizer nada. Duas garotinhas saíram da loja. Rindo, cada uma com uma sacola de bombons. Tinham o rosto rubro de frio e estavam com gorros tricotados. Caminharam até suas bicicletas. Rosenberg pigarreou e disse, basta que você esteja disposto a ouvir. Basta você mostrar que está prestando atenção. Niels ouvia a respiração do pastor. Ele parecia um pouco ofegante. Você ainda está aí? Niels desligou o telefone e saiu da cabine. Viu o carro, um modelo antigo de Volvo. Aproximando-se notou que o motorista não desacelerara. As meninas estavam ao lado das bicicletas, em frente da loja. Uma delas ajeitava o cachecol. Ele avançou alguns passos e acenou para o carro. Ei. Niels estendeu lateralmente o braço, fazendo um sinal para o motorista. Mas o carro continuou se aproximando. Pair. O mar e o vento gelado abafavam qualquer outro som. O motorista não conseguia ouvi-lo, mas Niels gritou novamente. Pare! Uma das meninas se virou assustada com os gritos de Niels. Nesse instante ela escorregou na neve e a bicicleta se soltou da sua mão, chocando-se contra a porta da loja de conveniência. Niels olhou para Hana. Ela não havia percebido nada. Ele olhou mais uma vez. O trem, o Volvo, a cancela que não estava funcionando, as menininhas, as bicicletas, Hana dentro da loja, a porta fechada. Niels começou a correr na direção do carro, acenando para que ele parasse. Pair. Pareceu-lhe que o motorista tinha finalmente ouvido o seu grito. O carro desacelerou. Niels parou. Estava de pé a meio caminho entre a loja e os trilhos do trem. Por um segundo teve a mesma sensação de quando estava sentado no banco traseiro do carro da polícia, rumando para Copenhague. Como se alguma coisa o estivesse puxando. Quando o motorista viu o trem e freou já era tarde. O freio travou, e o carro deslizou sobre os trilhos com um chiado forte. A neve agiu como um lubrificante, fazendo o veículo acelerar ainda mais. O trem atingiu a traseira do Volvo. O baque foi terrível, um som que Niels nunca ouvirá. Ele olhou mais uma vez para a loja. Hana estava brindo a porta para ser. O Volvo ia atropelar as meninas. Saem-de. Caram. As meninas fizeram exatamente o contrário.
Ficaram ali estáticas, olhando embasbacadas para Niels, que então correu na direção delas. Atrás de si, em algum ponto, ele ouvia o carro descontrolado. Karam. Saiam daí. Uma das meninas percebeu o que ia acontecer. Ele não poderia alcançá-las a tempo. Gritou para as meninas, agitando os braços. Saimdi. Karam. Ele olhou sobre o ombro para ver onde o carro estava agora. Conseguiu ver a expressão horrorizada do motorista antes de um acidente. Antes que o carro colidisse com Hannah, a loja e ele próprio. Capítulo 10. Escuridão, o som de algo gotejando ao longe. Ou bem perto. Aquilo não significava nada. Uma calma impressionante. A escuridão o protegia. Como um cobertor que ele poderia retirar, se quisesse. Mas ele não queria. Estava muito confortavelmente deitado no escuro. Vozes. Alguém gritava. Karava. Clamava. Algo esbarrou no seu nariz. Cheiro de gasolina. Cheiro de álcool, gin. Gosto de sangue na boca. Ele queria afastar tudo aquilo. Queria que tudo desaparecesse novamente. Alguém estava retirando o seu cobertor. Os olhos de um estranho o examinavam. Você está bem? Kaivosa salava. Niels quase não a ouvia. E a cancela não abaixou e... Eu chamei uma ambulância. Niels mexeu os lábios. Teria mesmo mexido? Eu não sei, disse o homem. Ele estava chorando. O quê? As meninas? É isso que você está perguntando? Escuridão. Dessa vez durou uma eternidade. Ou teriam sido apenas alguns segundos. Niels estava debaixo de água. Indo para longe. Mergulhando na escuridão. Querendo desaparecer. Permitindo-se ser tragado. Desaparecer. Não. Ele precisava ir embora dali. Encontrar um barco. Estava pensando em comer bacalhau no ano novo. Vozes. Novamente. Dessa vez uma voz mais profunda. Por que não o deixavam em paz? Fique quieto. Não tente dizer nada. A voz estava falando com ele. Pense apenas em respirar calmamente. O melhor que conseguir. Do resto nós tomamos conta. Outra voz. Dessa vez mais alta e clara. Estão mandando um helicóptero? Ele não ouviu a resposta. O que ouviu foi a sua própria voz. Não, eu não quero. Não quero. Fique quieto agora. Nós vamos ajudá-lo. Ele ainda não sentia dor. Não sentia o seu corpo. O que teria acontecido? E ali vai o Hannah mentalmente. E o mar. E a praia ampla, gelada. E duas menininhas com sacolas de bombons e gorros tricotados. Duas, oi as meninas? Era novamente a sua própria voz. Que tinha vida própria. Sim? O Sam de hélices girando. Aquilo seria um sonho? E havia duas garotinhas. A voz do segundo homem interveio. Precisamos tirar ele daqui. E as meninas? Alguém o levantou. Como num sonho dos primeiros anos da sua infância. Ele era levantado pela mãe e acalentado. Catherine. Agora ele a via mentalmente. Ela saía da escuridão e se inclinava sobre ele sussurrando. Niels. Você não devia estar no aeroporto? Ei, 1, 2, 3. Era ele que estava gritando? Morfina. Agora, disse uma voz vinda de muito longe. Isso. Morfina. E depois ganhar o mar. Um leito, navegando longe de Copenhague. Nos bancos de Dogger, pensou ele. Ou até mais longe. Vamos pôr uma máscara de oxigênio em você. A voz o atravessou. Era quase insuportavelmente alta. Seus pulmões. Ele ouviu alguém dizer. Os pulmões dele fecharam. Uma impressão de calor. Ele virou a cabeça. Precisamos rasgar a camisa dele. Samda tecido sendo rasgado. Hannah? Ela estava deitada ao lado dele. De olhos fechados, recebendo soro e com máscara de oxigênio. Parecia quase cômica. Ele teve vontade de rir. Queria perguntar. Por que você está deitada assim? Em vez disso ouviu um som dentro da sua cabeça que só podia querer dizer que o mundo em torno dele tinha explodido. E depois um silêncio agourento. Você está me ouvindo? Outra voz. Eu sou médico. Hannah, a sua mulher está inconsciente. Estamos levando você para Segbe. Lá você vai receber o melhor tratamento e... O homem foi interrompido. Alguém estava falando com ele. Uma breve discussão. Queimaduras nas costas dele. O médico voltou a falar com ele. Estamos levando você para o Hospital Nacional. São só uns poucos minutos de viagem. Eles têm a única unidade de queimados da Dinamarca. O Hospital Nacional, em Copenhague. Você está entendendo o que eu falo? Está me ouvindo? Parece que você tem uma queimadura feia nas costas. O Hospital Nacional. O médico e uma outra pessoa sussurravam. As vozes iam e vinham. O carro pegou fogo? Acho que não. Então eu não entendo. Um rosto se aproximou dele. 2 olhos cinzentos e graves. Ele está totalmente fora do ar. Outra voz. Ele não vai resistir? Ele está voltando. O Hospital Nacional não. Não. Ocorreu a Niels que ele era incapaz de mover os lábios. Estava falando mas não saía nenhum som. Alguém o cobriu novamente com um cobertor.